Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Glória a Deus. Tem alguém aqui que já recebeu a vitória? Tem alguém aqui com fé? Hoje nós estamos no culto fé. Olha, eu perguntei se tem alguém com fé, tem alguém que não levantou a mão. Então eu quero que você fale pelo menos para 3 pessoas assim: tenha fé em nome de Jesus. Pode falar, me ajuda aí. Já começamos a pregar, já ministrar. Começa a falar com ele: tenha fé em nome de Jesus. Hoje nós estamos no culto fé, irmãos. Nós já estamos aqui porque nós acreditamos que o nosso Deus fez e faz milagres. E é por isso que nós estamos aqui. E como foi ministrado já pelo pastor Gustavo, eu tenho certeza que Deus já está agindo ao seu favor. Eu tenho convicção disso. Irmãos, foram todo mês de maio, 4 quartas-feiras falando sobre milagres. Milagres de Jesus. E Jesus fez inúmeros milagres. E nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele não fez milagres no passado. Ele ainda faz milagres nos nossos dias. E nós temos que abrir o nosso coração, buscar em Deus, renovar, restaurar, ativar a nossa fé. Por quê? Porque nós também somos alvos do milagre de Deus na nossa vida. Nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor. E eu sou muito grato a Deus por estar aqui nesse dia, nessa quarta-feira. Irmão, vocês não sabem a alegria que eu estou de estar aqui nessa quarta-feira. Primeiro me veio um sentimento assim: meu Deus, será que eu posso faltar? Primeiro foi o pastor João Evangelista, né? Depois o pastor João Camargos, depois o pastor Ayrton Conrado. Quase que eu ligo assim: pode passar para outro? Porque só homens de Deus, só palavras abençoadas, só power de Deus, não é isso? Então, mas eu glorifico a Deus porque aprove o Senhor eu estar aqui na quarta-feira. E eu, mas a pastora Joelma, nós louvamos a Deus porque nós gostamos muito dos detalhes de Deus, do agir de Deus. Para nós o número 4 é muito forte, quando você fala o número 4, porque o 4 fala das 4 estações, o novo tempo, não é isso? Então, quando nós falamos assim, ó, na quarta-feira, então eu falo assim: glória a Deus, porque Deus está preparando para mim e para você um novo tempo, amém? Mas eu também entendo que 4 são os 4 pontos cardeais que nos dá direção. Então Deus hoje está nos dando um novo tempo, uma nova estação, mas também está nos dando uma nova direção espiritual. Quem recebe isso? Quem recebe essa palavra? Amém, irmãos? Ah, mas você não tem ideia como que eu estou feliz. Porque além de ser a quarta-feira, hoje nós estamos comemorando 4 meses do nosso milagre, do João, do nascimento do João. Então é hoje. E quando o pastor Gustavo me convidou, eu falei assim: ok, que bênção, tal, mas eu não estava recordando. Quando foi na semana passada, eu falei assim: mas dia 27 tem alguma coisa. Eu pensei que era um compromisso, quase que eu falava com ele. Mas depois, não, dia 27 é o mêsversário do João. Então eu glorifico a Deus porque nós estamos vivendo um milagre de Deus. Um milagre que demorou 24 anos, irmãos, de espera, de expectativa. Eu e a pastora Joelma, nós vamos completar 25 anos de casado, com vários diagnósticos, né, de não poder ter filho. Mas aprove Deus nos abençoar, o João chegou e o nome do Senhor está sendo glorificado. E nós não podemos deixar de falar desse milagre. Mas foi 24 anos de fé, de esperança, de persistência, acreditando no poder de Deus. Irmãos, e nós vivemos aí 4 semanas falando de milagre de cura, milagre da provisão, milagre da libertação. E hoje nós vamos falar do milagre da salvação. Mas eu quero trazer um pouquinho do que acontece no culto do domingo às 8h30 da manhã, no culto da melhor idade. Quero trazer para o culto de quarta-feira um pouquinho do culto da melhor idade, que é o momento do testemunho. Irmãos, esse mês eu vivi muitos milagres. Tenho muitos testemunhos para contar. Durante toda essa campanha, essa programação, Deus agiu poderosamente nas nossas vidas. Nós já começamos a primeira semana eu testemunhando
para o pastor Gustavo assim, olha, depois de tanto tempo, começou a campanha aqui, na quarta-feira, e a minha residência chegou. Ele chegou que dia? Eu chegou hoje, na primeira quarta-feira. Eu falei, glória a Deus, porque é algo esperado, foi uma expectativa nas nossas vidas. E depois passou a semana, o pastor João Camargos ministrou sobre o milagre da provisão. Eu confesso para os irmãos que, desde o início do ano, eu estava com um desejo no coração. Mas é um desejo assim, sabe aquele desejo que você assim, eu gostaria, Deus, de ter isso. Aí depois passou, Senhor, eu preciso ter isso. Já não é mais que eu quero, eu preciso. E eu e a pastora Joelma, nós estávamos precisando de um tablet que a gente escrevesse no rascunho e já saísse digitado, para minimizar, né? Economizar tempo. E nós ficamos orando, o que nós vamos fazer? Nós vamos comprar. Eu falei assim, vamos esperar um pouco, porque a gente precisa de um planejamento, pesquisar, porque o negócio não está assim, não é só chegar e comprar, nós vamos procurar. E eu fiquei pesquisando, tal, e cheguei a um montante da pesquisa, falei assim, agora eu tenho que conseguir esse montante. E o pastor João pregou sobre o milagre da provisão e falou sobre o azeite, né? Sobre o azeite. E quando eu fui para casa, eu falei assim, Deus me deu uma ministração, uma palavra, quando ele estava pregando. Que o azeite estava com quem? Com a viúva, não é? Quem estava precisando? A viúva, mas o azeite estava com quem? Eu falei assim, não, Deus me deu uma palavra aqui, eu vou começar a estudar sobre isso. E continuei orando, pedindo a Deus, porque eu falei assim, quem sabe Deus toca no coração do pastor Gustavo, ele tem um tablet, mas ele não quer usar mais. Eu já vi o pastor Ayrton pregando com tablet, talvez não precisa mais, e eu tinha esse tablet aqui, 5 anos que eu tenho esse tablet. Mas o propósito do tablet era para eu escrever manuscrito e sair digitado, que ia nos ajudar muito. E orando, cheguei no lugar, a vendedora falou assim, é tanto. Eu falei assim, mas eu não tenho não. Eu falei, onde que eu posso encontrar? Eu falei, não, procura nas outras lojas, é só o senhor procurar assim, todo tablet da Samsung que tem uma pen, faz isso que o senhor, assim, mas eu quero, quanto que é? Não tenho. Eu falei assim, pensei assim, na loja que eu fui, aquela que 24 vezes, né? Eu pensei nela por causa disso, 24 vezes, mas ela não tinha, então vou procurar outra, né? Então vou procurar outra. E quando o pastor João Camargos ministrou, fui para casa com aquilo no coração, eu chego em casa, a capa do meu tablet rasga. Eu falei assim, pelo amor de Deus, né? Até isso agora, a pastora Joelma é muito detalhista, assim, coisa rasgada aqui em casa, não, joga fora. Rasgou, joga fora, desse jeito, irmão. Deu uma pontinha de alguma coisa, joga fora. Eu fui lá, arranquei, com todo cuidado, o tablet, né, a capa do tablet, a metade já tinha rasgado e tal. E eu falei assim, meu Deus, esse tablet está bem usado, eu não sei nem qual que é a entrada desse tablet. Se eles me perguntarem, eu não sei. E eu fui olhar ao redor do tablet. Quando eu tirei a capa do tablet, eu fui olhar ao redor para saber as entradas, o que tinha, se tinha alto-falante, se dava para aproveitar em alguma coisa. Irmão, vocês acreditam que quando eu olhei no tablet, depois de 4 anos, você pode aplaudir o Senhor? Eu falei assim, não acredito que o azeite estava comigo. Eu orando, pedindo a Deus, eu falei assim, não, eu não sabia nem se ela funcionava. Chamei o irmão, ele disse, irmão, estou com um tablet assim, tem uma caneta ali, eu estou precisando disso e disso e disso. Ele falou assim, espera aí. Pegou o tablet, com 5 minutos, resolveu, estar aqui, pode usar. Eu glorifiquei o nome do Senhor, mais um milagre. Você acredita que isso é um milagre, irmão? Você acredita? Muitas vezes o milagre está com a gente. Deus está querendo multiplicar aquilo que está na sua mão, aquilo que você tem. Deus já te entregou o milagre está com você. Você toma posse dessa palavra? Já está com você. Já está com você. Então nós vivemos os milagres esse mês de uma forma maravilhosa. Nós começamos o mês já levando o João no médico, no posto de saúde,
A enfermeira lá colocou a mão nele e falou assim, olha, a gente estava sentindo algumas coisas que a gente não sabia o que era, sabia se era cólica, alguma coisa, chorando. Ela chegou lá e falou assim, olha, parece que ele está com torcicolo. Eu falei, não é possível, 3 meses? Torcicolo? E ela detectou um torcicolo no João, nós levamos ele no fisioterapeuta, né, já a 2ª vez, e graças a Deus, para a glória de Deus, já está tudo resolvido, já está uma bênção, e é um milagre de Deus, porque a gente nem imaginava, a gente poderia levar para tantos médicos, e a enfermeira foi lá com todo carinho e detectou, não, é um torcicolo, tem que levar ele direto no fisioterapeuta. Levamos lá, o fisioterapeuta assim, quem descobriu isso? Até para mim que sou fisioterapeuta é difícil. Eu falei assim, não, a enfermeira só olhou para ele, colocou a mão no pescoço. Não, foi algo extraordinário, porque não é comum detectar isso com 3 meses, não. Eu glorifico a Deus, porque quem tocou no coração da enfermeira foi Deus. Então, para nos direcionar, por isso que eu falei que é um novo tempo, uma nova estação, mas também direcionamento de Deus. Amém, queridos? Então é isso que nós temos que viver. Nós temos um Deus que faz milagres, mas também nós somos pessoas que vivemos milagres. E eu creio que nesta noite Deus tem uma palavra para o seu coração, porque hoje é noite de milagre de salvação, irmão. E o maior milagre na nossa vida é o milagre da salvação. Quantos aqui já alcançaram esse milagre de salvação? Então você pode aplaudir o Senhor, porque a salvação de Deus chegou na sua vida. É o maior milagre de todos. Nós nos alegramos com tantos milagres, mas o milagre da salvação precisa ser vivido e festejado todos os dias. E é por isso, irmãos, que Deus ministrou no meu coração para nós lermos Lucas capítulo 15, verso de número 1 até o verso de número 7. Lucas capítulo 15, verso de número 1 até o verso de número 7. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E também murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E Jesus, ouvindo isso, propôs aos publicanos e pecadores uma parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os seus ombros e cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Senhor Deus e Pai, Deus, nós exaltamos e bendizemos o Teu santo nome, ó Deus. Pai querido, louvamos, oramos, entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Cultuamos ao Senhor. Mas agora, ó Pai querido, nós temos convicção que existe algo do Senhor para os nossos corações. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, ó Pai querido, que eu possa repartir, partilhar com os meus irmãos, e que nesta noite, ó Pai querido, Teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Pai amado, para atuar na nossa vida, nos transformando, nos moldando, nos levando, ó Pai querido, às novas estações e na direção certa, ó Pai querido. Nós clamamos e nos entregamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, nós sabemos que o evangelista Lucas, ele não era apenas um evangelista, mas a Bíblia fala que ele era um médico e um historiador. E por causa desses dois atributos, dessas duas características de Lucas, nós sabemos que ele é uma pessoa muito detalhista. Uma pessoa que, por ser médico, ele precisava ficar atento aos detalhes. Mas também por ser o historiador, ele precisava estar atento às minúcias, aos detalhes. Porque nós sabemos que existem detalhes
tão importantes quanto o contexto, quanto o todo. Mas nós precisamos aprender. E Lucas, ele escreve o capítulo 15, e é interessante que eu estava pesquisando, estava lendo, estava estudando, e um autor, um escritor, descreve que o capítulo 15 de Lucas é a seção dos achados e perdidos. Por quê? Porque ali está registrado as 3 parábolas que falam sobre pessoas perdidas. Então, todo o capítulo 15 fala sobre 3 parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo que também estava perdido. Mas o interessante é que ele cita essa expressão, seção de achados e perdidos, porque por mais que eles haviam sido perdidos, né, o grande amor, o amor de Deus, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, fez com que todos aqueles que estavam perdidos fossem encontrados, em nome de Jesus. Então nós estamos diante de um texto que está dentro desse contexto de achados e perdidos, né? Aqui temos um capítulo inteiro que fala sobre salvação. Quando se fala em perdidos, nós estamos falando em salvação. Mas o interessante é que a salvação é algo tão poderoso, mas também é algo tão simples no mesmo tempo. Por isso é que Lucas escreve com tanto atenção, com tanto afinco, porque ele era minucioso em dizer que todos aqueles que estavam perdidos precisavam de ser encontrados. Então, para Deus, não é interessante que aquilo que está perdido continue perdido, mas para Deus, o grande amor de Deus, a intenção de Deus é que tudo aquilo que está perdido precisa ser encontrado. Fala assim comigo: tudo aquilo que está perdido precisa ser encontrado. Então, quando nós falamos de salvação, nós precisamos entender que o primeiro ponto que nós precisamos entender é que, para estar perdido, nós precisamos entender que nós precisamos ter essa consciência. Então, só há uma busca para ser encontrado se nós tivermos essa consciência que alguma coisa está perdida. Porque se não tiver essa consciência de estar perdido, como que nós vamos procurar ser encontrados ou até mesmo buscar este encontro? E o interessante é que todas essas três parábolas falam de alguém que estava perdido. E em algum momento nós também nos perdemos. Na nossa caminhada, na nossa trajetória, ou em algum momento da vida nós nos perdemos. E nós precisamos ter essa consciência. Será que o momento que nós estamos vivendo, nós estamos no lugar certo? Nós estamos indo na direção certa? Ou será que nós estamos vivendo perdidos e sem saber que estamos perdidos? E dentro desse capítulo inteiro de Lucas, capítulo 15, quando fala das 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida é muito claro para aqueles homens que ouviram essa parábola, é que a ovelha, ela poderia ter se perdido por uma distração. A distração da ovelha ou a distração do pastor, que não estava olhando. Mas uma coisa é fato, ela se perdeu porque ela se distraiu. A dracma perdida, ela já não tinha consciência, porque ela era um material, ela era um objeto. Então, ela não tinha consciência, ela estava inconsciente de que ela estava perdida. Mas o filho pródigo, ele tinha tanta consciência que ele decidiu se perder. Ele tomou a decisão: não, eu quero experimentar o mundo, eu quero pegar tudo que é meu e ir para o mundo. Então nós temos aqui 3 características de uma pessoa que pode estar perdida. A pessoa que está perdida porque está distraída, uma pessoa perdida porque ela não tem consciência, mas uma pessoa pode estar perdida porque é uma decisão. Eu não quero mais, eu quero fazer isso. Mas nesta noite eu creio que todos nós que estamos aqui, nós já estamos na direção de ser encontrados pelo Senhor. O Espírito Santo te encontrou, é por isso que você está aqui nesta noite. Se você veio nesse culto, no culto fé,
é porque o Espírito Santo já tocou no seu coração e você precisa de uma direção. Você precisa de algo de Deus, você precisa ser encontrado por Deus. E só existe uma forma de ser encontrado por Deus, é reconhecer que Jesus Cristo é o único caminho para irmos na direção do plano original de Deus. Não tem como pensar em retornar ao caminho ou alcançar o caminho certo se nós não encontrarmos com Jesus. Se nós não encontrarmos esse caminho, ter uma experiência com Jesus, porque é Jesus que vai falar conosco assim: olha, eu estou aqui porque você está perdido, eu estou aqui porque eu quero te levar para um porto seguro, eu quero te levar para um novo tempo, uma nova estação, eu quero te dar uma nova direção, e é toda a direção que Jesus dá para mim e para você, é a direção para o Pai, é para encontrar com Deus, é para estar na presença do Senhor. Mas quando nós chegamos nessa história da ovelha, irmãos, eu sempre falo dessa parábola que para mim é a parábola da ovelha encontrada. Na sua Bíblia, na minha Bíblia, o título está assim: Parábola da Ovelha Perdida. Só para você não ficar com dúvida, o título, ele não está no manuscrito original. Foi alguém que colocou um título para você localizar melhor. Então nós podemos mudar o título. Por isso que para mim é a parábola da ovelha encontrada. Porque o mais interessante para mim não é que ela estava perdida. O mais interessante para mim é que ela foi encontrada, assim como eu e como você. Não é o nosso passado que é importante, é aquilo que nós vivemos hoje. E se você está aqui, porque Deus te encontrou. Então por isso que falar da ovelha encontrada é mais interessante do que falar da perdida. Por isso é que nós temos que entender que nós precisamos atentar aos detalhes dessa parábola. Às vezes nós podemos simplesmente contar uma história e isso é muito fácil de você entender. Existiu uma ovelha, essa ovelha se afastou do rebanho, se perdeu, e o seu dono foi lá, encontrou e levou para casa. Pronto, acabou a história. Sim ou não? Quem entendeu a história? Entendeu ou não entendeu? Uma ovelha que estava no rebanho, ela se perdeu, o pastor foi lá, encontrou, levou ela para o rebanho de novo, e todo mundo ficou feliz. Todo mundo entendeu a história? Essa é a história. Mas Lucas, como ele escreve de forma minuciosa, ele fala sobre os detalhes dessa parábola. Detalhes importantes que é muito mais do que um fato muito simples de contar. Porque muitas vezes as pessoas olham para nós e simplesmente olham para nós: está na igreja, tá? Então você é uma pessoa que serve ao Senhor, sou uma pessoa que sirva ao Senhor, ama ao Senhor de todo o coração, mas ninguém sabe dos detalhes da sua vida, ninguém sabe da história da sua vida. Eu falo isso porque eu testemunhei aqui agora, que depois de 24 anos de espera, o João chegou, e todo mundo vive esse momento da minha história, todo mundo glorifica a Deus, porque Deus fez um milagre na minha vida. Mas ninguém pergunta como é que foram esses 24 anos de história, quais são os detalhes, quais são as minúcias, quais são as experiências, quais foram as lições. Mas eu tenho convicção que cada um que está aqui tem um detalhe na sua história que Deus se preocupou, Deus trabalhou, Deus cuidou, e é esse detalhe que te trouxe até aqui. Amém? Sim ou não? Então nós temos isso na nossa vida. E quando Lucas fala assim que todos os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para ouvi-lo, antes dele falar da história, ele fala do cenário. Todos os pecadores e publicanos se aproximavam para ouvir Jesus. Meu irmão, isso aqui para mim é importante demais. Isso aqui para mim é poderoso demais. Porque publicanos e pecadores iam até Jesus para ouvir alguma coisa de Jesus. Então eu entendo aqui que nós precisamos, quando nós estamos perdidos, procurar um ponto de referência. Nós precisamos procurar um ponto de referência. E aqueles publicanos e pecadores, eles tinham em Jesus essa referência. E aqui a Bíblia fala que todos estavam necessitados, buscavam se aproximar de Jesus. Ouviam que Jesus falavam, as suas respostas traziam paz, iam de encontro às suas necessidades. E o interessante é que falava aqui, todos
que encontravam Jesus alcançavam uma resposta, tinham um retorno. Então quero declarar para você, a Bíblia não fala de alguns, a Bíblia fala de todos. Todos que se aproximam de Jesus têm uma palavra de vitória, têm as suas necessidades alcançadas, têm os seus objetivos alcançados. E se você veio aqui nesta noite para se aproximar de Jesus, Ele vai suprir a sua necessidade, Ele vai suprir aquilo que você precisa. Pastor, mas eu não vim no primeiro dia que falava de cura. Não importa, você veio hoje e Jesus está aqui, Ele vai realizar o milagre na sua vida. Ah, mas eu não ouvi a ministração do pastor João Camargo. Não, mas você veio hoje, se aproximou de Jesus, não importa o tempo, se você veio hoje, o seu milagre está aqui hoje. Ah, mas eu preciso de libertação, foi uma ministração forte semana passada. Não importa se foi semana passada, já passou. Deus tem uma cura, um milagre, uma provisão, uma libertação hoje para a sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus do hoje, é um Deus do agora. É só se aproximar de Jesus que Ele faz. Eram pecadores e publicanos. Mas não é isso que intitulava a vitória deles, é porque eles se aproximaram de Jesus. Todo mundo que se aproxima de Jesus alcança vitória. Asaf, no Salmo 73, 28, ele diz assim, depois de falar vários versículos que ele via nas pessoas, o que ele via nele mesmo, ele aprende algo. Eu vi os ímpios prosperarem, eu fiz isso e não deu certo, eu entendi dessa forma e foi ruim para mim. Quando chega no verso 28, ele chega numa conclusão. Salmo 73, 28, ele diz assim, para mim, o melhor mesmo, o mais importante, é aproximar-me de Deus, pois eu deposito nele a minha confiança e consigo anunciar todas as suas obras, todas as suas maravilhas. Não importa o que você está passando, o que importa é quando você se aproxima do Senhor, Ele te ouve, Ele te atende, Ele muda a sua situação e Ele faz um milagre na sua vida. Não tem ninguém que se aproxima de Jesus e não sai de perto dele com um milagre. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para alcançar um milagre de Jesus. Mas logo no versículo 2, eu vejo algo que me chama a atenção. Os fariseus e os mestres criticavam e diziam assim, este homem recebe pecadores e come com eles. Mas espera aí, enquanto os publicanos e pecadores aproximavam de Jesus para receber uma vitória, existiam os fariseus e os doutores da lei que criticavam. No mesmo ambiente da vitória, no mesmo ambiente de aproximação, existiam pessoas que criticavam. Talvez você pode olhar para um lado e para o outro, ter pessoas que conhecem até a Deus, mas a pessoa fala assim, mas espera aí, você chegou agora, a sua necessidade é muito recente, tem gente que está mais tempo buscando, tem problemas que são mais difíceis que os seus, tem necessidades que são mais importantes que a sua, mas eu quero dizer para você nesta noite, você tem que tomar uma decisão hoje. Ou você vai viver com aqueles que querem se aproximar de Jesus, ou você vai ficar dando ouvido àqueles que criticam. Porque aqueles que criticam não conseguem experimentar o poder de Deus, porque eles estão vendo o negativo, eles estão vendo aquilo que o olho humano vai ver. Mas aqueles que se aproximam de Jesus, você, eu não quero nem saber de crítica, eu quero aproximar de Jesus. Você precisa hoje tomar uma decisão. De que lado que você vai ficar? Se é do lado daqueles que se aproximam de Jesus, ou do lado daqueles que criticam a Jesus? Porque o ambiente, o cenário era o mesmo. Jesus estava diante dos publicanos, dos pecadores, mas também dos fariseus e dos doutores da lei. E você precisa tomar essa decisão. Aí depois, no verso 3 e 4, Jesus conta uma parábola para eles. Você sabe qual que é o propósito de uma parábola? Para que serve uma parábola? Por que Jesus usava uma parábola? Quem não sabe, convido você, faz matrícula no Carisma. Já vai estar aberto, brincadeira. Mas pode fazer a
a matrícula, é uma bênção. Seminário da Palavra e do Espírito. Nós aprendemos muito, somos fortalecidos e edificados. Mas as parábolas eram a técnica, era uma forma didática de ensinar algo complexo de forma simples, de forma do cotidiano. Jesus, ele é perito em transformar aquilo que é complexo em simples para a gente entender. Então é por isso que nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, que você pode achar, até você pode achar que a sua situação é muito difícil, mas você tem que ter fé, quando foi ministrado aqui hoje, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida, ativando a sua fé hoje, aumentando a sua fé hoje, para que você possa viver os milagres de Jesus na sua vida, independente se é fácil, se é difícil, se é complicado. Eu quero dizer que o nosso Jesus, ele é perito em transformar aquilo que é complicado naquilo que é muito simples para a gente experimentar. E é por isso que eu estou aqui, porque um dia alguém olhou para mim e disse assim: é muito complicado, é muito difícil, mas hoje eu estou aqui testemunhando que o meu Deus, ele faz daquilo que é complicado simplificar, para que o nome dele seja conhecido, reconhecido e glorificado, meu irmão. Deus quer fazer um milagre na sua vida para que o nome dele seja conhecido, para que tudo aquilo que é complexo no mundo se transforme em algo mais simples. A simplicidade de Jesus. Eu encontrei Jesus, eu me aproximei de Jesus, e aquilo que era difícil, que aquilo que era complicado, já não é complicado mais. E quando ele começa a parábola, ele diz: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos seus ombros. Meu irmão, uma parábola de 3 versículos. E tem uma lição aqui que mexe no meu coração. Ele deixou 99 no deserto, no aprisco, e foi buscar uma. Ou seja, aqui vocês podem entender que 100, tira uma, fica quantos por cento? 1%. Então o que eu entendo aqui? Que lá no mundo, onde a gente vive, nos nossos contextos, 1% é aceitável perder. Se você abre um negócio, se você faz um empreendimento, se você busca alguma coisa e depois fala assim: ó, perdi 1%. Não, está dentro da margem. Sim ou não? Ou só acontece comigo e no meu contexto? Todo lugar que eu vou, se não, 1%, você não pode nem falar que perdeu. 1% é normal. Mas aqui, não é normal. A Bíblia fala que o pastor foi lá e deixou as 99 e foi buscar esse 1%, porque aqui na Bíblia não está falando de porcentagem, está falando que toda alma tem o seu valor, e toda alma é preciosa para Jesus. A minha alma é preciosa para Jesus, a sua alma é preciosa para Jesus, e o Senhor vai mover os céus e a terra, Ele vai fazer o possível e o impossível para te encontrar, para ir ao seu encontro, para te sarar, para te curar, para trazer você de volta para a presença do Pai. Talvez a situação que você está vivendo nada mais é do que o agir de Deus trabalhando para que você possa ser encontrado e voltar para a presença do Pai. 1% lá no mundo, na presença de Deus, uma alma tem muito valor. E a Bíblia fala que ele percebeu que havia perdido uma ovelha. Ele percebeu, mas eram 100, mas ele percebeu a falta de uma. Trazendo para o nosso contexto e para aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Nós temos tantas coisas, recebemos tantas bênçãos de Deus, mas tem algo que você perdeu e você não está atento para isso. E hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para falar ao seu coração, nessa trajetória, o que você perdeu e não tem dado valor. Todos nós, durante a caminhada, nós perdemos algo,
mas o Senhor manda te dizer nesta noite, Ele quer resgatar aquilo que você perdeu, que hoje você não está dando valor, mas ele é importante na sua vida. É importante na sua vida. Assim como você é importante para Deus, tem algo que você perdeu e você não está valorizando. Ah, não tem jeito mais. Não tem como correr atrás, não tem como recuperar, não tem como trazer de volta o tempo. Nós não podemos fazer nada disso, mas o Deus que nós servimos, Ele pode. Ele pode trazer de volta tudo aquilo que nós perdemos. Mas a Bíblia fala que o pastor, ele foi atrás, e a Bíblia fala que ele fala assim, ele foi até encontrar. Ele não desistiu de trazer de volta a ovelha. Eu quero trazer na sua memória agora, falar com você. Deus vai colocar algo na sua mente agora. Aquilo que você precisa restaurar. Aquela área da sua vida que você precisa de restauração. Você precisa buscar novamente essa situação, ou isso que você perdeu. Talvez você veio aqui hoje, mas não tem mais aquela comunhão com Deus que você tinha antes. Deus vai trazer de volta aquilo, mas você precisa buscar. Você precisa clamar, você precisa se posicionar, você precisa ficar atento nisso, para que você possa alcançar do Senhor. Sabe por quê que Deus quer fazer isso comigo e com você? Porque nós estamos numa nação, Portugal, onde almas, onde ovelhas, onde vidas estão perdidas e elas precisam ser encontradas. Mas Deus vai usar a minha vida e a sua vida para trazer de volta essas ovelhas perdidas. Mas Deus quer começar em mim e em você, por isso que nós estamos aqui nesta noite. Eu te convido a se colocar de pé nesta hora, colocar a mão no seu coração. E você sabe que você veio aqui porque você veio buscar algo. Este culto é o culto fé, e nós estamos aqui crendo no milagre do Senhor. E tem algo que está no seu coração que você fala assim, é só um milagre mesmo para restituir, só um milagre mesmo para trazer de volta, só um milagre mesmo para eu alcançar isso. Se você tem esse desejo no coração, se você precisa de algo, se você precisa de um milagre, eu convido você agora, só estenda suas mãos que os pastores vão orar por você. Só estender suas mãos assim, eu preciso de um milagre. Tem algo na minha vida que eu preciso resgatar, que eu preciso trazer de volta, que eu preciso novamente. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai trazer sobre a sua vida a cura, a restauração. Deus quer restaurar na sua vida tudo aquilo que você perdeu, porque quando você restaurar isso, você vai encontrar o caminho novamente para a presença do Pai, para o aprisco. E a Bíblia fala que quando nós não conseguimos, aquela ovelha não conseguiu retornar, foi o pastor que foi lá e colocou ela nos ombros. Eu quero dizer para você, que se você não consegue, tem alguém aqui nesta noite que quer te colocar nos ombros, e esse alguém é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o bom pastor, o pastor das ovelhas, aquele que te ama, aquele que sabe das suas necessidades, aquele que sabe que você está distante e quer te trazer de volta, porque Ele é o bom pastor, e Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele morreu na cruz do Calvário, por amor à minha vida e à sua vida, e é por isso que você precisa reconhecer que precisa de Jesus. Oh, remandarabaxê, remandarabaxê, remandagassuri, canta labachai. Ah, Senhor, traz de volta, Pai querido, aquilo que um dia, ó Pai querido, esta pessoa perdeu, ó Deus amado, e que ela se entristece, ó Pai querido, mas nesta noite eu creio, ó Pai querido, que esta noite é uma noite de milagre, é uma noite de cura, é uma noite de salvação, é uma noite de restauração. Talvez você perdeu o primeiro amor, talvez você perdeu a direção que estava, você caminhava com Deus, você já caminhava com Jesus, mas distraiu, ou de forma consciente ou inconsciente, você se desviou, você ficou longe e sabe que está perdido e precisa voltar, mas você diz assim, eu não consigo. Ah, meu irmão, todos nós, se dependemos de nós mesmos, nós não conseguiríamos, mas existe o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui,
Ele te trouxe para a presença do Senhor, Ele te trouxe para esse ambiente de cura, esse ambiente de transformação, esse ambiente de salvação. O Senhor quer te trazer de volta para o aprisco, para a presença dEle. Oh, Ramanachere canta labaxere mandarras, alai de canta labaxere manda canta labaxai. O Senhor está trabalhando a seu favor, meu. O Senhor está trabalhando a seu favor. Aleluia, aleluia. O Senhor está curando nesta noite. Não é a última quarta-feira do mês que vai fazer a diferença, mas nós cremos no mesmo Jesus que curou o milagre, no mesmo Jesus que deu provisão, no mesmo Jesus que liberta, no mesmo Jesus que traz salvação. Esta noite é a noite que o Senhor escolheu para você estar aqui, e nós vamos juntos buscar a face do Senhor. Você que está orando, continue orando. Você que está buscando, continue buscando. Esse é um ambiente propício para você colocar diante do Senhor todas as suas petições, tudo aquilo que você tem se questionado. Hoje é a hora de você colocar diante do Senhor, como foi pregado. Ele te ama. Você é a causa dele ter se entregado naquela cruz. Ele ama você, ele ama a sua vida, ele ama a sua família. No nome de Jesus. Esse ousado amor te encontra, esse ousado amor te abraça nessa hora. Pai, eu quero orar também, Senhor, por toda pessoa que muitas das vezes tem se sentido sozinha, Pai. Eu declaro agora no nome de Jesus que ela possa ser abraçada pelo Teu Espírito Santo. Eu declaro no nome de Jesus que essa pessoa não está sozinha. O Senhor amou a ela, amou a sua casa, amou a sua história. Oh, a Tua palavra diz que antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Oh, Pai, que essa pessoa tenha essa convicção que o Senhor o ama, que o Senhor é aquele que não deixa, é aquele, Senhor, que não esquece. Eu quero te dizer nessa noite, Ele não esquece de você. Ele não esquece de você. A palavra diz ainda que uma mãe que amamente o seu filho se esqueça dele, todavia eu não me esquecerei de vós. Ele não esquece de você. Ele te ama, Ele te ama. Entrega a Ele nessa hora. Entrega a Ele nessa hora. Nós cantamos, Jesus, traz. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Oh, nos encontra, Jesus. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 declare isso. só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, Jesus, obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado porque o Senhor é aquele que deixa as 99 e vai de encontro com aquela que está perdida. Obrigado porque o Senhor poderia
não vim ficar olhando para esse mundo caído, mas a tua palavra diz que o Senhor veio, se entregou por amor a nós e nos salvou com a tua infinita bondade, com a tua infinita graça. E nessa noite eu não poderia encerrar esse culto sem dar essa oportunidade. Talvez você chegou aqui e você nunca confessou o nome do Senhor como seu único suficiente Salvador. Você nunca teve a chance de confessá-lo publicamente. E você recebeu essa palavra que você é filho, que Ele deixa as 99 e vai te encontrar, que não existe nenhum questionamento que possa impedir o amor dEle por você. E você quer confessar o nome do Senhor Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão direita. Aleluia, já temos algumas mãos levantadas. Ou se você é uma pessoa que já confessou até o nome do Senhor Jesus, mas andou afastada dos caminhos dEle, e nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele te ama, e você quer voltar para os caminhos do Senhor, levante a sua mão direita bem alto. Nós queremos te ver, nós queremos orar por você. Se você é essa pessoa que quer confessar o nome do Senhor Jesus pela primeira vez, ou voltar para os caminhos do Senhor Jesus, nós queremos ver você, orar por você. Levante a sua mão, no nome de Jesus. Temos aqui um irmão, aleluia, que levantou a sua mão. Glória a Deus. Se você é essa pessoa, eu quero te dar mais uma oportunidade. Se você é essa pessoa que nunca aceitou o Senhor, que nunca confessou Ele, mas porque, pastor, preciso confessar, porque a palavra do Senhor diz que você tem que crer e confessar com a sua boca que Ele é o seu Salvador e o seu Senhor. Por isso, então, se você é essa pessoa, ou se você já aceitou, ou até em algum momento você confessou o nome dEle, mas você, como essa ovelha que saiu do pasto e se perdeu, por algum motivo você se perdeu e você quer voltar para Ele nessa noite, nós também queremos te conhecer. Levante a sua mão direita, não abaixe a sua mão direita. Eu quero orar por você, eu quero conhecer você, aleluia. E eu queria orar por você, eu queria que você viesse aqui no nome de Jesus, sem nenhum constrangimento. O irmão vai te encontrar, aleluia. Se você está aí e quer aceitar o Senhor Jesus, voltar para os caminhos, não se detenha, esse é o momento. Aleluia, será que você pode aplaudir o nome poderoso do Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. Seja muito bem-vindo à casa do Pai, seja bem-vindo de volta. E eu queria fazer uma oração, toda a igreja vai repetir juntamente comigo. Pai, nessa noite, repita comigo em nome de Jesus. Eu te reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Jesus, eu te peço, me perdoa por todos os pecados cometidos em atos, obras e pensamentos. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente com o Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Será que você pode aplaudir o nome poderoso do Senhor? Ainda não se vira. A Bíblia diz que esse momento é de festa no céu, e a gente quer fazer festa pela sua vida nessa noite. Você encontrou uma casa, você encontrou um lugar para você caminhar, você encontrou um lugar para você ser abraçado, e uma família para estar perto de você, amém? Eu vou contar até 3 e você vai virar, amém? 1, 2, 3, pode estar. Assim bem ajustados, Aleluia. totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Diga isso. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Aplauda o nome poderoso do Senhor. Aleluia, nós te damos graça, Jesus,
porque teve salvação nessa noite. O céu está em festa e nós estamos gratos, Pai, porque o Senhor é bom. Pai, estenda as suas mãos como quem recebe. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua presença. Nós te agradecemos por esse culto. Nos leve em paz para as nossas casas. Nos livra de qualquer, Senhor, dado do inimigo. Pai, nós declaramos uma continuação de semana de milagres. Nós cremos no nome de Jesus que essa atmosfera de milagres foi ativada dentro de nós. E eu declaro que essa semana ainda, hoje ainda, no nome de Jesus, estamos vivendo e acessando milagres que já estão liberados para nós, Pai. Muito obrigado por esse culto, Pai. Nós oramos por toda a programação do final de semana, Senhor. Abençoa, Senhor, o culto da melhor idade, abençoa os cultos de celebração, Pai. Nós declaramos que seja um ambiente propício para o Teu Espírito Santo usar mais uma vez a Tua igreja e nos tocar com graça, Pai. Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus. Vá com Deus. Te esperamos no próximo culto fé, no nome de Jesus. Você de casa, Deus abençoe você e a sua casa. Te esperamos na nossa próxima programação online, no nome de Jesus.